Para compreenderem as Escrituras, vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo de número 14, que nos diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Lembrando que quando João Batista falava a respeito de Jesus, aquele que viria depois dele, que era maior do que ele, do qual ele não seria digno sequer de desatar as correias de sua sandália, João Batista dizia: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós temos ali nos evangelhos o anúncio da promessa. Então a promessa do fechamento, do ápice, da conclusão da obra de Cristo é nos batizar com o Espírito Santo. Toda a obra está relacionada ao batismo com o Espírito Santo. Por isso é a pregação da fé. Por isso nós temos que crer em Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. E a marca, o selo da promessa da salvação, estarmos ali marcados como salvos, ter o nosso nome escrito no livro da vida, está ligado a essa fé em Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. E esta fé, a culminância dessa fé, é receber o Espírito prometido. A obra de Cristo, a palavra, a pregação, visa ao Pentecostes, mas ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque tudo que nós de melhor colhemos da obra de Cristo é o batismo com o Espírito Santo, é o selo da salvação. É o Espírito Santo, é Deus conosco, é Deus vir habitar conosco. E nós recebemos o Espírito prometido pela fé, o que está aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 14. A sequência é a palavra sendo pregada, pela fé na palavra. A palavra vem, pela fé nós trazemos para o nosso interior, para o nosso coração, guardamos essa palavra no nosso coração para não pecarmos contra Deus, somos perdoados do pecado do passado, temos um novo propósito de vida e aí nascemos de novo. Nascemos agora do Espírito. Recebemos o Espírito prometido. Toda a obra de Cristo, e você seguir a Cristo, crer em Cristo, obedecer a Cristo, tudo isso culmina na promessa do Espírito Santo. A obra de Deus aqui na terra conosco, ela atinge o seu ápice no batismo com o Espírito Santo. É exatamente o que nós vemos ainda no capítulo 3. Nós vamos ver aqui no versículo de número 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Faz pela pregação da fé. Foi pela pregação da fé que os Gálatas receberam o Espírito e a partir de receber o Espírito não ficou parado, não ficaram ouvindo e não praticando, não ficaram assentados em uma congregação ouvindo até a morte ou até a volta de Cristo, mas milagres começaram a ser operados. Ele opera milagres entre vós. O evangelho pregado em todas as nações, profecias, missionários, como, por exemplo, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ali em Antioquia, no início, no livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito operando milagres no meio do povo de Deus que crê e é batizado com o Espírito Santo, dons espirituais. Eles vão sair para a obra, não vão ficar ali na reunião de oração a vida inteira. Algo vai acontecer, milagres vão acontecer.
E é isso que Deus quer. Se alguém ensina que no batismo com água nós já recebemos o Espírito Santo, agora fique assentado, muitas vezes sem entender a palavra, não prega a palavra, não ministra, não acontecem milagres na sua vida, ele sequer crê em milagres, ele sequer ouviu falar do Espírito. Dizem nas entrelinhas, dizem pelos corredores que todos os que passam lá pelo batismo com água já receberam o Espírito Santo, mas ele próprio não teve mudança, ele não tem entendimento da palavra, ele não tem amor pela palavra, ele não tem compreensão da palavra, ele não ora por ninguém, ele não consegue abrir a boca para glorificar a Deus, para orar, para pregar, para ensinar, ele não entende nada, como ele vai ensinar para alguém? Será um cego guiando outro cego. Então não, isso não é verdade, porque na minha vida, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, a minha vida mudou, os milagres começaram a acontecer na minha vida. A palavra de Deus se abriu, brilhou. O entendimento, o Espírito Santo fala comigo, me ensina, ele ministra na minha vida que o entendimento da palavra, o argumento, a pregação, a compreensão, ligar um texto com o outro, o profeta Jeremias e Isaqueu, e nos leva lá para Gênesis e nos fala de Tomé e nos fala dos hebreus e de Moisés, e tanto dos grandes quanto dos pequenos, de toda a palavra, onde é preciso. Então milagres acontecem onde Deus está, onde o Espírito Santo está. O Espírito que vocês receberam é que opera milagres entre vós, e vem pela pregação da fé. Ouvimos a palavra, cremos, guardamos no nosso coração, temos o desejo, o propósito de cumprir, de obedecer, de viver, de fazer, de pregar, de ensinar, de ganhar almas para Jesus, de anunciar o reino de Deus, a sua justiça, de praticar a justiça, de fechar a boca dos leões, de ver a glória de Deus sobre a terra, enchendo o conhecimento da glória de Deus, enchendo toda a terra, como as águas cobrem o mar. Isso é possível. Por quê? Porque por esta fé o Senhor nos concede o Espírito Santo para que isso aconteça, transborde. Eu fui convidado quando eu tinha meus 19 anos de idade para a minha primeira pregação, e eu comecei a pensar o que eu vou falar. Uma igreja grande, culto dos jovens, uma igreja com mais de 300 pessoas, todo domingo, eu ia pregar no domingo. Minha primeira vez que eu iria subir no púlpito, 19 anos de idade, e eu criei. Eu comecei a orar, e de repente eu comecei a ouvir a voz de Deus me dando a mensagem. Eu recebi a mensagem quando chegou em um ponto. Aquele ponto foi tão tremendo, tão maravilhoso, aquela interpretação do céu para a glória de Deus, aquele argumento, aquela palavra inspirada, ungida. Eu comecei a chorar copiosamente. E talvez ali da sexta-feira, quando eu recebi a palavra, a revelação, até o domingo à noite, várias vezes me vinha a mensagem inteira, tudo que eu iria falar. E quando chegava em tal ponto, eu era tocado, começava a chorar pela maravilhosa palavra, pela interpretação tremenda. Não era minha, era inspirada, uma inspiração, e eu tive essa certeza. Eu não escrevi esboço, eu não escrevi nada, ficava na minha mente, voltava e eu chorava. Comecei a falar, começou o culto, comecei a pregar, comecei a entregar a mensagem. Quando chegou naquele ponto em que eu chorava, quando eu falei aquela palavra, toda a igreja começou a glorificar a Deus, e alto. Eu tive até que parar de pregar, porque todos choravam, glorificavam, choravam. E começou uma profecia que do lado esquerdo, onde ficava ali embaixo sentado o coral, começou a profecia: meu servo, não temas, eu sou contigo, eu que falo contigo, eu que te ensino. Meu Espírito Santo é que te fala, é que te inspira. Ali várias pessoas no apelo vieram à frente chorando, e veio uma menina, uma criança, com os olhos vermelhos, e parou perto de mim e falou: olha, aquilo que você falou ali, você me fez chorar. Justamente onde eu chorava, ela chorou, a igreja toda chorou, houve profecia. Então, quando nós recebemos o Espírito,
o Senhor nos concede o Espírito, ele opera milagres. Milagre da palavra. Mas não é de qualquer palavra, não. É uma palavra gloriosa, é uma palavra revelada. É uma palavra de poder. É uma palavra que toca o pregador, toca o ouvinte. É uma palavra do céu. É uma sabedoria do céu. A interpretação, a palavra. E a partir dali, minha oração sempre foi essa. Orar sem esboço, orar, começar a falar aqui como estou fazendo agora. Somente com a Bíblia, nada escrito, tudo na minha mente. Deus falou comigo ali agora e eu vim aqui e comecei a abrir a boca. Como foi lá quando eu tinha 19 anos de idade, já tem bastante tempo. E o Espírito Santo me dá essa sabedoria. Por quê? O Senhor concede o Espírito e opera milagres. Não vai ficar do mesmo jeito. Esse Espírito é o Espírito do poder de Deus, é o Espírito de Deus, é o Espírito de vida, é o Espírito vivificador. Sua palavra é Espírito e é vida. É sabedoria, é poder, é argumento, é verdade, é justiça. Essa palavra movimenta céus e terra, abre o mar, faz o que não existe passar a existir. É a palavra poderosa, palavra de Deus, seguindo os sinais que seguem aos que crerem. Então, quem crê, segue sinais. Quem crê, recebe o batismo com o Espírito Santo. E eu, então, preguei naquele domingo, voltei para o seminário onde eu estava estudando, para me formar pastor. E chegando ali, compartilhei com alguns colegas e um deles falou isso comigo. Falou, olha, é o Espírito Santo que você está dizendo, o que aconteceu, é o Espírito Santo que faz, e você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. E ele já está movendo em você, já está te dando inspiração. Quando você for batizado com o Espírito Santo, sinais, maravilhas vão acontecer, coisas maiores acontecerão. O Senhor que concede o Espírito vai operar ainda mais milagres na sua vida e que opera milagres entre vós. Vai fazer aqui comigo, com o povo de Deus, com quem é batizado com o Espírito Santo, milagres e obras ainda maiores que essas fará. Então comecei a jejuar, acordava cedo, todos iam ali para o café no seminário, o internato, e eu subia, escondido, em segredo, e clamava e orava, e jejuava e orava. Orei por uma semana, de segunda a sexta. Quando chegou na sexta, durante ainda aquela semana, eu dobrei os meus joelhos, comecei a sentir a presença de Deus, comecei a sacudir e glorificar e orar e sentir um mover, tomando o meu corpo, tomando a minha vida. De repente eu percebi que alguém estava parado atrás de mim, em pé, e eu ajoelhado. Alguém em pé, quando eu olhei por baixo, olhei para trás, eu vi uma sandália branca, eu vi um vestido branco, eu vi os pés, e eu voltei para frente e eu disse, Jesus está aqui. Jesus veio. Eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu clamei, ele veio. Ele está aqui. O que ele vai fazer? O que Jesus veio fazer? Ele vai me tocar, ele vai falar comigo, vai me chamar pelo nome. Eu fiquei ali orando, sentindo aquela presença, quando de repente, com os olhos fechados, orando, já tinha visto aquele pé, aquela sandália, aquele vestido comprido, a orla dos seus vestidos lá nos seus pés, o pé com a sandália, brancos, e eu ali orando, eu comecei a ver um meteoro, uma bola de fogo que vinha do céu. Eu via o céu, o espaço sideral enegrecido, e aquela bola no meio, vindo, numa descida, não muito íngreme, mas vinha como que descendo, e vinha vindo. E ele veio vindo, e veio chegando, e nisso eu comecei a sentir alguma coisa subia do meu ventre. Veio subindo, estômago, veio chegando na minha garganta, e aquela bola veio. Quando a bola se chocou com o meu rosto, saiu. Aquilo que veio subindo, saiu da minha boca. Eu comecei a falar em outras línguas, em várias línguas. Vários tipos de línguas, muitas que eu conheço, muitas da terra, muitas que eu não conheço, línguas do céu. E ele me tomou. Ele está em mim, ele me tomou, me levantou, me colocou de pé.
como os profetas do Antigo Testamento. Ele me colocou de pé e os meus gestos e a minha boca falando as línguas, me tomou nas línguas, e também minhas mãos, meus pés, meu corpo, meu braço, eu comecei a proclamar como um pregador. As línguas iam mudando, iam variando, iam trocando a língua, e eu falava e gesticulava e era tomado pelo Espírito que se movia dentro de mim. Todo o meu ser foi tomado pelo Espírito Santo. Ele veio habitar, veio ficar, para falar, para fazer pensar, para dar entendimento, para realizar milagres. Ele está aqui, ele está falando, ele está inspirando, ele está movendo, ele está ensinando. E é assim que ele age. É pela palavra, pela fé nesta palavra, é por essa pregação da fé que o Senhor concede o Espírito a nós. E a coisa mais positiva, mais comum, mais correta, mais possível é essa habitação do nosso Espírito junto com o Espírito de Deus na mesma casa, que é o nosso corpo. É convivermos, é conversarmos. Ele sabe tudo da nossa vida. Ele sabe tudo do nosso corpo, do nosso ser, do nosso espírito, da nossa alma. Ele sabe tudo. E ele convive com toda a condição, com toda a possibilidade de um relacionamento, de trocarmos conversas, dele me falar o que ele precisa, na hora que ele precisa, no momento certo, em todos os aspectos da vida. Ele sabe sobre a vida humana. Não há nada que nós tenhamos ou façamos que para ele seja estranho, seja novidade. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece tudo. Nosso deitar, o nosso levantar, o que fazemos, como fazemos, a nossa vida. Ele nos criou. Fomos formados por ele. Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Então ele habita conosco nessa harmonia. Que a própria palavra, em tantos momentos, nos exorta a recebermos o Espírito, a termos a paz, a alegria no Espírito Santo, a não entristecermos o Espírito Santo, e ele vem viver conosco, e é alegria plena, é vida com abundância, é paz, é segurança, é conforto, é a palavra de sabedoria, a palavra de esclarecimento, a palavra de vitória. Creia nessa palavra, receba a vida, receba a paz, receba a justiça do reino de Deus, receba a alegria, receba a plenitude com o Espírito Santo habitando também com você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a sua graça, o seu Espírito Santo, e realize milagres em sua vida, em nome de Jesus, o Cristo. Amém.